E um carro-bomba explodiu hoje em Melitopol, uma cidade da Ucrânia ocupada pela Rússia. E as autoridades locais acusam justamente a Ucrânia. Quem vai participar conosco agora é justamente o nosso correspondente da Jovem Pan na Europa, o Luca Bassani, trazendo mais detalhes. Luca, infelizmente, mais de 3 meses aí de guerra e nenhuma sinalização de um possível cessar-fogo. Muito bom dia, Luca. Bom dia, Marcelo, a toda a nossa audiência. Exatamente, a gente vê que a guerra chegou no 96º dia e nesse contexto a gente tem também a escalação do conflito, principalmente na região do Donbass. A cidade de Melitopol, ela não fica muito longe de Mariupol, também na região costeira do Mar de Azov, e ela foi ocupada, dominada pelos russos logo no começo da guerra. E desde então foi instaurado um governo pró-Rússia. E, portanto, quando acontece qualquer tipo de problema relacionado a bombardeios, principalmente um carro-bomba, né, que os russos classificam como um ato de terrorismo, eles acusam os ucranianos de tentar deslegitimar, também desestabilizar a região para poder recuperar eventualmente essa cidade. A gente vê que a prefeita da cidade, que já é pró-Rússia, tem já também todas essas bandeiras da Rússia, uma estética bastante russa. Ela diz que os ucranianos têm que aceitar que a cidade de Melitopol está seguindo para o futuro e o governo de Kiev não tem mais controle sobre a cidade. Essa tendência também foi observada em outras regiões dominadas pelos russos, principalmente na região do Donbass, que a gente sempre fala, Donetsk, Lugansk, Mariupol, entre tantas outras cidades nessas províncias que tem mais de 6 milhões de habitantes. A gente vê que também a investida dos russos na cidade de Severodonetsk, que fica no Oblast de Lugansk, na região de Lugansk, tem sido bastante forte. O prefeito da cidade calcula que até 90% de toda a infraestrutura municipal tenha sido destruída nas últimas semanas, e nesse contexto a gente vê também uma repetição mais ou menos daquilo que aconteceu com Mariupol, onde muitos civis ficam presos no fogo cruzado, muitas pessoas tentando evacuar a cidade, mas ao mesmo tempo não conseguindo por ter batalhas acontecendo em todos os pontos da cidade, e ao mesmo tempo a dificuldade dos ucranianos de conseguir recuperar essas regiões. Muitos acreditam que aquela resistência ucraniana oferecida tanto em Kiev quanto em Kharkiv, ela não é da mesma forma tão intensa em Donbass, porque a gente tem os separatistas, a população russa, né, de etnia russa, de língua russa, que também, de certa forma, às vezes simpatiza com os soldados russos e até os ajudam nas batalhas. Então a gente vê que vai ser um país dividido, provavelmente vai ter as fronteiras redesenhadas, por mais que de maneira informal, e isso dificulta sempre o processo de paz, já que a Ucrânia disse que desde o começo não vai abrir mão nem de 1 centímetro de suas terras. Inclusive, né, Luca, por isso que se fala que esse conflito começou lá em 2014 com a Crimeia e depois essas cidades, essas regiões aí, como você vê, essa região do Donbass, e a gente observa que nesse momento aí, como é que você pode falar sobre o conflito? Você acredita que tanto Rússia quanto Ucrânia estão se rearmando aí nesse momento para uma ofensiva maior, inclusive? Olha, Marcelo, você fez uma menção de algo muito importante. Muitos russos e também ucranianos consideram que essa guerra começou desde 2014, quando teve a Revolução da Dignidade na Ucrânia, o presidente pró-Rússia caiu, uma nova constituição foi escrita e também naquele mesmo ano de 14 a Crimeia foi anexada e as batalhas no Donbass começaram. Por mais que fosse de uma maneira muito menos intensa, com menos bombardeios também, não houvesse esse tipo de bombardeios generalizados pelo território ucraniano, a gente vê que as instabilidades começaram naquela época, inclusive governos pró-Rússia já começaram a administrar as cidades. Aquilo que a gente vê é que muitos países europeus, por mais que não digam isso abertamente, já consideram a possibilidade da Ucrânia não ter o controle mais sobre nenhuma das províncias do Donbass e ter que eventualmente aceitar, né? Por mais que de jure fique ainda sobre parte do território ucraniano, as Nações Unidas reconheçam aquele traçado original da Ucrânia como a gente conhece, de fato vai ser administrado pelos russos, que já começaram a distribuir passaportes, distribuir a cidadania russa para tantas dessas pessoas e também começar a reconstruir essas cidades naquela mesma maneira que funcionam as cidades russas, com governos que são aliados ao presidente Putin e possam não oferecer resistência. Então, de certa forma, a resistência ucraniana foi muito importante, foi muito heróica, considerada por muitos ao nordeste do país, Sumy, Kharkiv, aos arredores de Kiev,
mas ao mesmo tempo em Mariupol a situação é totalmente adversa e já consideram sim que seja uma perda. Muitos até dizem que talvez valesse a pena a Ucrânia tentar abrir mão de algumas dessas províncias e resolver diplomaticamente para diminuir o derramamento de sangue, mas os ucranianos não estão dispostos a fazer isso. O presidente Zelensky e todos os seus ministros disseram que isso não é uma possibilidade e com isso a guerra também é prolongada.